Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa quinta aula de teologia pastoral. Hoje teremos uma temática que, para mim, é a razão da teologia pastoral. Hoje nós estaremos trabalhando o ministério pastoral e a família, ou seja, o núcleo aonde nasce a essência do pastorado e da verdadeira família, tá bom? Já oramos, como é costume. Mais uma vez, graça e paz, boa noite. Boa noite, graça e paz a todos. Graça e paz, boa noite. Pois, irmão, boa noite. As nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam ruminar sobre elas, sobre os temas, continuar estudando. Também são gravadas para que no futuro próximo, irmãos que falam a língua portuguesa em qualquer região possam também se matricular e fazer o curso em EAD. Aí, nesse caso, teremos um formato um pouco diferente, porque agora, nas terças e nas quintas-feiras, é online, mas é ao vivo. E aqueles que forem fazer essas aulas posteriormente, nós criamos um roteiro, e em breve eu estarei divulgando nas redes sociais com mais amplitude. E também o terceiro motivo que gravamos essas aulas é para aqueles irmãos possam, irmãos de todas as igrejas, sejam obreiros ou sejam novos convertidos, possam aprender sobre os temas e serem abençoados. E um quarto motivo, que eu também não duvido, é que por meio dessas gravações, por meio da exposição da Bíblia, por meio desses temas e de todo o material que a gente vai trabalhando aqui, Deus possa salvar vidas, aonde quer que essas aulas cheguem, tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar no livro-texto, no livro do MacArthur, Ministério Pastoral. Eu vou fazer algumas citações aqui desse livro, que é Autoridade Pastoral, do Bill Lawrence, mas uma breve citação. Vou fazer também uma citação do Pastor Contemplativo, do Eugene Peterson. Vou trabalhar um pouquinho num capítulo do Apacentai o Rebanho, que é um livro do Carlos Alberto Quadros Bezerra, pastor presidente da Comunidade da Graça, e vou fazer uma citação do O Pastor Aprovado, do Richard Baxter. E, é claro, vamos trabalhar bastante no nosso livro-texto, na nossa apostila, tá bom? Então, vamos ter muito assunto. Eu poderia dizer que, de todas as aulas, hoje talvez seja a aula mais importante. A aula mais importante de todas. Aí talvez você diga, mas, pastor, mais importante do que os outros temas que a gente trabalhou, né? Nós trabalhamos nas definições de teologia pastoral, trabalhamos na vocação pastoral, na vocação ministerial, trabalhamos nas qualificações do ministério pastoral, dei uma ênfase enorme sobre o caráter na última aula. Pastor, a temática de hoje é mais importante do que tudo isso, e até mesmo das outras aulas que virão, que será a prática da oração, a prática do aconselhamento, a prática da pregação, ministério e denominação, o pastor como líder, mentoria, consultoria, coaching, pastor vocacionados, os desafios para o pastorado contemporâneo, o evangelismo, missões. É mais importante que tudo isso? Eu afirmo que para mim sim, porque se nós falharmos na família, não teremos êxito, eu diria, o grande êxito em nada. Mas se nós tivermos uma família muito abençoada, mesmo que o nosso ministério diante dos homens não seja tão vistoso, tão bonito, eu não tenho dúvida que diante de Deus a gente receberá um grande galardão. E eu não tenho dúvida que o maior legado que a gente pode deixar para a posteridade será uma família saudável, forte, uma família honrada. E mesmo que sejamos ministros e pastores simples, ou medianos, ou simplórios, mas no momento que deixamos uma família muito bem estruturada, piedosa, os caminhos de Deus muito bem estabelecidos, não negociamos os valores, em meio a tudo que acontece na nossa família, eu não tenho dúvida que Deus vai nos honrar. E a posteridade vai trazer à tona o fruto do nosso trabalho. Nós gostamos de valorizar muito os grandes homens de Deus, mas se esquecemos que atrás deles estiveram pastores, muitas vezes,
que foram como João Batista, que prepararam o caminho. Por exemplo, notadamente citado Charles Haddon Spurgeon como o príncipe dos pregadores, mas ele vem de uma família pastoral. O avô dele era um pastor, o pai dele era um pastor, ou seja, prepararam o caminho para Spurgeon. Spurgeon, quando ele se converte, ele já tinha toda uma formação bíblica atrás dele. Todo um princípio, todos os princípios e valores sagrados já estavam ali com ele. Há quem diga que a árvore genealógica de Jonathan Edwards, lembram na nossa aula de História dos Avivamentos? Jonathan Edwards? Aquele homem que foi usado por Deus para começar um grande avivamento ali nos Estados Unidos, junto com Wesley, junto com o próprio Whitefield, ele também foi uma voz. Jonathan Edwards e a sua esposa eram muito catedráticos, mas eles eram muito piedosos, e dizem que ele tinha uma igreja pequenina, mas por meio dele houve um grande atear de fogo de Deus na nação americana, e ele também contribui escrevendo obras sobre o que era um verdadeiro avivamento. E olha só que interessante, irmãos, na árvore genealógica de Jonathan Edwards dizem que saíram pessoas brilhantes na história americana. Ou seja, como é importante o tema de hoje, meus irmãos. Alguém já disse que Albert Einstein faz uma declaração de que não há sucesso na vida que compense o fracasso no lar. Porque dizem que ele, como cientista, ele tinha suas grandes realizações, mas na vida amorosa, na vida familiar, ele tinha muitas frustrações. E atribuem a ele essa frase, que não há sucesso na vida que compense o fracasso no lar. Por isso que eu digo que muitas vezes nós vemos grandes homens de Deus que, no fundo, eles têm, assim, seus calcanhares de Aquiles aonde? Na família. Enquanto outros não são tão vistos, não são tão aclamados, não são tão valorizados, mas deixam uma história maravilhosa. Tá bom, meus irmãos? Então, que Deus derrame graça sobre nós e que Ele possa nos abençoar muito sobre tudo que iremos trabalhar. Na minha apostila, no capítulo 4, eu escrevo muito sobre a família, não vai dar para a gente falar sobre tudo que eu desejo, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Eu quero ler um texto bíblico com vocês, que está em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Um irmão ou uma irmã que achar esse texto, tenha a bondade de ler para nós. 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, clássico texto de Paulo escrevendo a Timóteo sobre os critérios para a ordenação do ministério pastoral. E enquanto vocês vão abrindo a Bíblia aqui, deixa eu até dar um testemunho breve. Nesse sábado eu fui à ordenação do Leandro Sampaio. Eu não sei se vocês viram, inclusive hoje eu publiquei nas minhas redes sociais. O Leandro Sampaio foi um dos alunos da nossa primeira turma formada no do STBnet. Quando trouxemos a extensão aqui para Ferraz, no ano de 2013, ele entrou conosco, tanto ele quanto outros alunos, e ele se formou no ano de 2015, e ele agora foi ordenado ao Ministério Pastoral esse sábado. E ele me convidou para participar, inclusive, na cerimônia, eu que entreguei a Bíblia para ele, né? E assim foi muito interessante, porque eu pude treiná-lo na teologia. E a história dele é muito interessante, porque ele se converte nessa igreja, ele e a esposa dele, e lá eles permanecem durante toda a sua caminhada, se tornam cristãos piedosos, obreiros, líderes, vão para o seminário. Lá no seminário ele já fazia um trabalho de evangelismo, ainda hoje ele faz esse trabalho de evangelismo, ele e a esposa dele, com as crianças. Durante a semana ele tem um ponto de pregação na casa dele para as crianças, tem por volta de 60 crianças. Quando ele se formou em 2015, há 9 anos atrás, já tinha muitas crianças. Essas crianças agora já se tornaram adolescentes, então agora não é só mais criança, é criança e adolescente na casa dele. Olha que lindo. E ele continua na mesma igreja, sendo um companheiro do pastor. E aí chegou o dia da ordenação dele, e foi uma festona. Foi na Igreja Batista Nova Filadélfia, aqui em Poá.
estive conosco também mais de uns 15 pastores ali, batistas, tinha um missionário da Espanha, foi uma festona, irmãos, eu me alegrei muito de poder ter participado desse momento. Ou seja, né, eu acho que esse momento aqui é um momento que tem tudo a ver com a história do Léo e com a história de vocês, para o futuro que Deus reservou para vocês, e que Deus possa nos achar sempre aprovados, né? O Léo esperou com paciência, não quis queimar a etapa, porque é no tempo de Deus que as coisas acontecem, né? Ele se formou em 2015, 9 anos depois veio o dia da ordenação dele. Ou seja, quando Deus deseja, quando Deus quer, né? Tá bom, a igreja estava cheia, estava feliz, e eu fiquei muito feliz de ter ido lá, dado o meu abraço e ter entregado a Bíblia para ele, né? Ele até falou assim para a esposa dele, bem, ó, pastor Rai foi quem me formou, principalmente na teologia sistemática. Olha a honra e olha a responsabilidade, né? Se a gente ensinar errado, olha o quanto a gente vai gerar males e maldição para a vida de alguém. Mas se eu ensinar correto, a gente vai ensinar bênçãos, né, para a vida de outros. Como domingo eu preguei, quem de mim se alimenta, por mim vive, né? Jesus estava dizendo que aquele que come de mim, por mim viverá. Aquele que come, né, no sentido assim, aquele que come a comida de Deus, né? Então, aquele que realmente se alimenta de Jesus, por ele vive. Eu parafraseei o texto de João 6, que diz, assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. João 6, 57, finalzinho. Tá bom? Então, vamos ler aqui Timóteo 3, quem quiser ler. Por coincidência, pastor, eu finalizei o capítulo 8 hoje. Fala sobre ordenação. Que capítulo fantástico, pastor. Assim, glória a Deus. É maravilhoso o que o Marcato fala sobre ordenação, viu? Glória a Deus. Algumas citações dele, ele finalizando o capítulo com a recomendação e sobre tudo o que representa a ordenação, né, para aquele que se sente vocacionado. Meu Deus, fiquei assim, com o espírito tremendo dentro de mim. Transbordante, né, Gil? Maravilhoso, o melhor capítulo. Inclusive, né, hoje, quando eu for fazer a citação dos livros, Gil, eu vou tocar nesse assunto do capítulo 8. Porque é maravilhoso esse capítulo. Pode ver, a gente agora vai estar entrando na terceira parte do livro, que é Perspectivas Pessoais, que é a família do pastor. Mas olha que interessante. Nós, nessas últimas 4 aulas que passamos, trabalhamos de uma forma, eu diria, bem... essas 2 primeiras partes do livro, né? A parte 1 é perspectivas bíblicas, a parte 2 é perspectivas preparatórias, e a parte 3 é perspectivas pessoais. A gente vai começar agora na parte 3 do livro, ou seja, é como se eu tivesse feito um suprassumo do livro. Mas é claro, como você mesmo disse, Gil, tanto o John MacArthur Jr. quanto os seus pastores auxiliares que escrevem, é uma obra maravilhosa essa, né? Dava para a gente ficar aqui pelo menos uns 6 módulos, né? É de se deliciar muito esse capítulo. Então tá bom. Chegar nesse capítulo. Então tá bom. Graça e paz, pastor Johnny. Já começamos aqui a nossa aula, meu irmãozão. Pastor, irmãos, graça e paz. Amém, graça e paz. Quem achou, então, pode ler para nós? Pois não, sim, pastor? Pastor Johnny, você falou alguma coisa? Não, eu falei que eu poderia ler se o senhor quisesse. Mas então tá bom. Então, pode ler, Gil, por gentileza. Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora,
a fim de não cair no opróbrio do laço do diabo. Amém. Que Deus nos ajude e que possamos ter essas virtudes sempre entre nós. Amém, meus irmãos? Agora, olha que interessante, irmãos. O pastor precisa disso, os diáconos vêm do 8 em diante, mas eu quero que vocês lembrem de uma coisa. O pastor, ele não é um extraterreno dentro da igreja. Ele é o líder a ser seguido. Ou seja, ele é o modelo a ser copiado. Ele dá o exemplo modelador e a igreja segue os seus passos. Em Educação Religiosa 2, eu trabalho muito num livro. Quem for fazer bacharel em teologia, eu dou Educação Religiosa 2. E nós trabalhamos num livro maravilhoso, maravilhoso. E nesse livro, o autor ele trabalha muito sobre a ideia do cristão como um exemplo modelador. Ele é um modelo a ser copiado. Logo, o pastor, ele não é um extraterreno, é um ser humano que foi separado a Deus para um propósito especial, mas, sobretudo, Deus o capacita com dons, com talentos, com virtudes, mas ele se entrega a isso e ele, em prol dessa escolha voluntária e prazerosa, segue a vocação e diz para todos, sigam-me. E ele segue. Se o pastor não serve para ser exemplo, ele não presta para nada. Lembra que na última aula nós terminamos dizendo que carisma sem caráter não serve para nada no reino. No reino de Deus, para a vida pode servir para muita coisa. Só pode ser carismática. Ele vai ganhar dinheiro, ele vai fazer as pessoas sorrirem, vai ser um bom comunicador, vai ser os talk shows, podcast. Carisma no mundo serve para muita coisa, mas carisma na igreja que não tenha caráter serve para nada, para nada. Já alguém que é meio rústico, simples, até um pouco, sabe, tem irmãos que, né, são meio sisudos, e não tem carisma algum, é zero para não dizer negativo no carisma. Mas se ele tem caráter, serve para muita coisa. Ele pode não ter carisma, mas se ele tem caráter, ele vai ser muito útil no reino. E se for um pastor assim, um pastor que é meio, né, meio sisudo, não tem problema. Personalidade dele, ele vai ter que aprender a ser mais doce, ser mais amável, e depois de 10 anos ele vai subir um degrau. Mas ele tem caráter, não se preocupe. Deus vai usá-lo onde ele for. Já o outro que é carismático, mas sem caráter, tudo que ele construir, ele vai destruir com as próprias mãos e pelo próprio rastro. Porque ele não deixa um legado, ele deixa um rastro de maldição e deixa um rastro de dor. Porque é assim que vive quem não tem caráter. Já quem tem carisma e caráter, aleluia, é um vaso. Ou caráter e carisma, aleluia, é um vaso. Que Deus nos ajude a termos sempre caráter e, se Deus nos der a graça de termos carisma, amém. Mas jamais negocie isso, tá bom, meus irmãos? E aqui, né, que Deus nos ajude nesse tema. Então, vamos lá, meus irmãos, eu vou até hoje começar um pouco diferente. Eu fiz um roteiro, mas eu vou mudar. Eu vou fazer aqui algumas observações, porque nós temos grandes exemplos nas Escrituras de grandes pais. E o grande exemplo nas Escrituras de pai, a gente encontra em Abraão. Depois a gente vê também alguém que seguiu os passos de Abraão com Isaac. É curioso que Isaac, a Bíblia não menciona muito sobre Isaac, mas esses dias o Felipe Riente, que foi seminarista aqui conosco, hoje ele é líder do Ministério de Louvor, ele pregou, ele trouxe uma mensagem tão feliz, ele mencionou sobre Isaac, ele falou assim, irmãos, vocês já notaram que Isaac, a história de Abraão é longa, a história de Isaac é bem curtinha, e aí vem a história de Jacó, que é longa. Mas Isaac foi brilhante também. Tudo que se fala de Isaac era um homem de oração, de piedade, de fé. A gente não vê dolo em Isaac. Já em Jacó, aí não. Aí Jacó, né? Jacó só depois do Vale do Jaboque.
Até lá. Então, na história bíblica, temos grandes pais, que outrora, alguns deles não tiveram grandes filhos, que num primeiro momento ouviram. E na história da igreja também temos esses grandes exemplos. E quando eu falo pais, é porque eu estou aqui posicionando a essa figura que tem esse papel, o papel dessa liderança no lar. Mas lembrando que tanto o gênero masculino quanto feminino são importantes para Deus. Quando a gente trabalha em teologia sistemática, em antropologia, que é o estudo do gênero humano, a gente trabalha bastante essa questão, então não vou gastar tempo agora. Mas para Deus, ambos são muito importantes. Tanto é que Deus cria Adão e depois Eva. E dá papéis distintos para ambos. E dentro dos papéis, aí o homem tem um protagonismo por causa do papel que Deus deu. Mas a mulher, ela também tem uma relevância imensa. Tanto é que podem ver que a vida vem a partir da mulher, e nós, sem as mulheres, não somos, eu diria, 10%. Na realidade, a mulher, ela acaba nos preenchendo. E então, a história da Bíblia, nós temos grandes homens de Deus, que foram grandes pais, grandes mães, grandes famílias, e pode ver que o projeto do reino começa com a família, em Abraão, depois ela é reinterpretada, vamos dizer assim, por Moisés. Pode ver que Moisés tinha uma esposa que também entendemos que Zípora era temente a Deus, mas nós não notamos. Zípora era esposa de Moisés? Isso, né? Se não me falha a memória. Era Joquebed. Deu um branco agora. Zípora mesmo, pastor. Zípora. E depois ele até casa-se com uma etíope, né? Parece que depois da morte de Zípora. Mas os filhos de Moisés, que eram dois, Gerson e o outro, que eu não me recordo o nome, não se destacam tanto. É interessante. O próprio Josué, também a gente vê um protagonismo nele, vemos que quando ele termina o seu livro, no final da sua vida, ele faz aquela declaração linda: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dá uma ideia de um lar muito, mas muito decidido, de um lar muito piedoso. Tanto o lar de Josué quanto o lar de Caleb. Já os juízes, aí é aquela bagunça que vocês conhecem bem de 300 anos. Samuel, o último dos juízes, os filhos dele não acompanharam ele como ele de fato caminhava. Mas ele, ao mesmo tempo, se torna o último juiz de Israel. Ele era auxiliar de sacerdote e profeta de Israel. Olha só que coisa linda. E os filhos não seguiram o exemplo do pai. Que mistério de Deus, não? E aí depois nós temos aquilo que nós chamamos de Reino Unido, Reino Dividido, e ali nós notamos também, ora, alguns com famílias sólidas, fortes, outros com famílias que não eram zelosos. Nós vemos reis piedosos da tribo do sul, outros que não eram tão piedosos, faziam casamentos mistos. Temos uma valorização muito grande por Josafá, mas quando vamos estudar a vida de Josafá, vemos como Josafá também não era vigilante. Josafá não vigiava. Josafá reaprende com os erros. E assim a gente vai vendo que nas Escrituras há grandes pessoas, grandes pais. E na história da igreja, para não dizer no Novo Testamento. No Novo Testamento, essa questão foi bem consolidada, os apóstolos eram líderes, dá para ver que o papel paterno e materno era muito forte neles, mas nós não temos assim pistas muito grandes de como eles agiam. Até porque dos apóstolos, o que mais nós conhecemos é Paulo, e Paulo possivelmente ou ele era viúvo ou ele era celibato por opção. Então nós não sabemos. Mas, ao mesmo tempo, os valores da família sempre foram muito presentes no Novo Testamento. Tanto é que a igreja é chamada de noivo, ou de corpo de Cristo, e a gente vê que esse papel da família foi muito bem restaurado pelo próprio Jesus, que ele restaura o papel da mulher, que naqueles dias o homem tinha se tornado também machista, inclusive a religião judaica. Podem ver que no apedrejamento daquela mulher adúltera foi levado só a mulher e não foi levado o homem, uma desfiguração do valor humano. Jesus restaura o papel da mulher, Jesus coloca os homens no seu devido lugar, tira as roupagens da religião barata, coloca a verdadeira fé no coração deles.
E aí vem a história da igreja. Na história da igreja também, a gente vê grandes homens de Deus na patrística, na história mesmo do cristianismo, que foram homens piedosos, e depois na reforma protestante para cá. A gente vê Lutero, que era um padre, que depois se converte, ele também casa-se. Nós temos, assim, boas recomendações de grandes homens de Deus na história do cristianismo, depois da reforma protestante. Mas tem também alguns caroços de angu. E a gente vê, por exemplo, que há algumas exceções. Por exemplo, o Gil e o pastor Johnny sabem disso, que o Wesley, ele teve 2 casamentos. As 2 mulheres de Wesley foram embora. E nem por isso Deus deixou de usar Wesley da forma que usou. Olha que curioso. Nós temos John Bunyan também, que passou por algo muito curioso, tanto com a religião institucionalizada, quanto pela primeira esposa, porque também não aguentou ver que ele era um homem simples, que precisava trabalhar para trazer o sustento para casa, enquanto isso ele não parava de pregar e era preso. Então a gente não culpa essa mulher de viver essa situação. Imagina a pressão dela, a família dela, os filhos, aquele momento em que ele era proibido de pregar, mas ele era tão convicto que ele fica preso por muitos anos, irmãos, e lá na prisão ele escreve as obras dele, e depois que ele sai da prisão, pelo que a história registra, ele casa-se de novo, tem um novo casamento, ele é agora reconhecido como um ministro leigo, e deixa um legado maravilhoso depois na obra da teologia, da pregação e da evangelização. E nós temos pessoas mais recentes que vimos que foram maravilhosos no reino de Deus, mais recente aqui para nós, a maioria de vocês chegaram a conhecer Billy Graham, o grande evangelista que pregou no século passado, e até praticamente na virada do século e do milênio, né? Ele teve assim uma projeção de mais de 50 anos, mas também teve os seus dilemas. Há quem diga que os filhos de Billy Graham também davam um trabalhão para ele, porque, pensem, irmãos, Billy Graham era um chapelão que saía viajando o mundo, e naqueles dias não era como hoje, que você pegava um voo, entrava num país e depois pegava a ponte aérea e voltava. Muitas vezes as cruzadas de Billy Graham eram meses fora, 6 meses fora de casa, para depois voltar. Tem todo um trabalho de preparação das igrejas, tem todo um trabalho de levantamento de recursos, de consagração, de oração. Então, Billy Graham também teve muitos problemas, porque a esposa de Billy Graham praticamente criou os filhos sozinha. Ou seja, é o sacrifício daqueles que foram vocacionados. E dizem que um dos filhos de Billy Graham, certa ocasião, saiu na mídia porque derrubou uma árvore a tiro. Ele quis... Eu acredito que era aqueles momentos de um jovem rebelde, eu não sei se foi o Frank Graham, qual foi, mas eu ouvi isso no seminário, né? Então, mas mesmo assim, olha só como Billy Graham foi usado na nossa nação. Temos grandes outros nomes. Nos batistas nacionais, nós temos o pastor Enéas Tonini, que foi um grande avivalista, o doutor Paulo na teologia, que foi um grande teólogo para a minha vida. Esses 2 homens de Deus foram fantásticos. E eu gostaria até de destacar aqui alguns nomes agora, irmãos, porque ter grandes nomes, de grandes referências, isso nos ajuda muito. Como eu disse, eu tinha deixado para o final essa parte, mas eu quero colocar logo no início. Eu quero destacar aqui o Russell Shedd, o Carlos Alberto de Quadro Bezerras, e um outro pastor que também morreu em 2013, chamado Howie Hendricks. E por que eu quero destacar esses pastores, irmãos? Principalmente por causa do legado que eles deixaram na família. Por exemplo, irmãos, o pastor Enéas Tonini foi brilhante na teologia e foi brilhante na renovação espiritual, na pregação. Mas na família, ele era mais uma pessoa. Ele não tinha aquela família modeladora de nos dar aquele exemplo, não que, me entenda, tá? Não estou fazendo uma crítica aqui sendo injusto. Não estou querendo aqui ser injusto. Mas eu quero dizer que Deus faz algumas coisas, eu quero acreditar, de propósito. Existem certos pastores que serão modeladores numa área e não serão em outras. Enquanto outros serão modeladores em algumas áreas e não serão em outros. Por exemplo, o Dr. Russell Shedd não foi conhecido como um grande avivalista, mas foi conhecido como um grande teólogo. E por que eu separei ele aqui? Porque ele não foi
uma vez, nem duas, que eu ouvi de filhos do próprio Russell Shedd que o exemplo que ele dava como pai, como homem de Deus e como pastor era uma das coisas mais lindas. Certa ocasião, a filha do Russell Shedd estava num congresso de pastores e perguntaram para ela, ali, depois das palestras, naquele momento de coffee break, e aí, como que é o teu pai em casa? E ali ela disse assim, com aquele tom de verdade, não de cartada, mas ela disse assim, olha, eu não preciso defender o meu pai, mas eu só acredito que meu pai tem pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Olha que lindo ouvir isso de um filho, irmãos. Eu acredito que todos pecaram e que meu pai tem pecado, porque a Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o meu pai, a vida toda, ele foi um exemplo para nós, de crente, de pai e de pastor. Ô, meus irmãos, é um gol de placa, assim, sabe aqueles lá que fica se perpetuando, que nem aquele gol do Pelé, da Copa, que ele dá um chapéu e faz... É uma coisa assim. Vindo dos parentes mais próximos. E por que eu peguei aqui o Shedd e falei do Shedd como pai e o modelo? Porque tem a ver com o tema da nossa aula. E por que aqui, quando eu citei Billy Graham, eu falei das dificuldades de Billy Graham, e não estou querendo julgar Billy Graham, meus irmãos, olha, eu queria ser 1% do Billy Graham, entendeu? Mas é porque são pontos fortes de cada um em cada área. Só para vocês terem uma ideia, certa ocasião, a esposa de Billy Graham estava numa entrevista, e aí o repórter perguntando sobre as dificuldades, e ela expressou, né, que ele ficava muito tempo fora, então ela sofria muito. Depois vocês podem até ver na biografia do Billy Graham. Tem um filme que é uma biografia da história do Billy Graham, maravilhoso, estava na Amazon, não sei se ainda está. Vale a pena vocês assistirem. E ela disse, né, para eles, olha, foi muito difícil. E aí o repórter, né, apimentado, o repórter é tudo apimentado, falou assim, a senhora nunca traiu, nunca pensou em trair? Aí ela olhou assim e falou, não, trair não, mas matar eu já tive vontade, várias vezes. Trair eu não quis trair, mas vontade de matar eu já tive, muitas vezes. Meus irmãos, pensem nisso, né? Ela casa com o melhor seminarista dos seus dias. Era uma mulher piedosa, começa um projeto do reino e o marido não para em casa. Ela criou praticamente os filhos sozinha. O rapaz era aclamado pelo mundo, né? Ovacionado pelo mundo, valorizado pelos presidentes, mas não era presente em casa. Mas isso é comum, isso é comum. Tá. Não é só com o Billy Graham, é comum em a maioria dos pastores, porque a questão da ordenação é que essa questão do protagonismo de uma pessoa isolada. Faz parte, e por isso que eu coloco ele, Júnior, e eu não estou querendo crucificá-lo, né? Mas perceba, qual que era o protagonismo do Billy Graham? Um exemplo do pastor e, principalmente, um exemplo da evangelização. Mas, ao mesmo tempo, ele, na questão familiar, sofreu. Já o Shedd, olha que de contrapartida. Como ele deixou um legado na família. Como ele foi para protagonismo na teologia, mas eu citei o pastor Enéas Tonini, que na família dele eu não via nada que o desabonasse. Mas, assim, não tiveram um peso tão grande. E agora, pode falar, Júnior, pode falar. Esses não são os problemas comuns. Muitos têm estresse. Sim, sim. Tem muito estresse. Essa questão do protagonismo da pessoa isolada é complicado, porque eu vejo que a gente tem lá em Pedro e outros textos que falam sobre o sacerdote individual do crente. Sim, sim. Então, devia ser uma coisa mais colegiada, né? Então, há muitos problemas. Nos Estados Unidos tem muitos pastores com problemas. Sim, isso carga horária de trabalho, etc. Isso compromete demais. E por isso que a gente tem que compreender, entender e não fazer um julgamento comparativo, como eu disse. Por quê? Porque a gente pode errar e muito. Porque muitas vezes cada um vai ser forte naquela área. O Shedd foi ótimo na família, foi ótimo na teologia, mas não teve a projeção do Billy Graham. O Enéas Tonini teve uma projeção de avivalista, mas já não teve aquele protagonismo da família. Guardem isso. Por que eu estou fazendo esse comentário, irmãos? Deus nunca fará
algo de forma exclusiva com ninguém. Ele sempre vai compartilhar com seus servos, mostrando a glória dele em cada ministro de uma forma, com uns numa área, outros em outras. É assim que Deus vai fazendo. O segundo que eu queria citar, que eu deixei aqui para o meu final, irmãos, é o pastor Carlos Alberto de Quadro Bezerra. Inclusive, ele tem esse livro aqui, ó, Apacentai o Rebanho. Só vou fazer uma citação de um capítulo dele aqui, que eu achei muito interessante, que ele fala sobre aqui, ó, capítulo de número, página, os pastores se tornaram estúpidos, página 189. Ele está fazendo uma crítica aqui, e ele se inclui também, muitas vezes, sobre essa questão, quando ele está falando sobre as lideranças, que se esqueceram. Ele faz uma citação aqui de Jeremias 10, 21, porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperam. Jeremias 10, 21, da revista atualizada da ARA, né? Revista e atualizada. Então, ele faz uma crítica sobre como os pastores, em tão pouco tempo, se perderam tanto. Se perderam por causa desse lado consumismo, disso que a gente já trabalhou aqui, se perderam por causa da questão de usar as ferramentas humanas, se esqueceram por causa do orgulho, e aí ele conclui essa obra mostrando o quanto os pastores que foram relevantes, eles foram, sobretudo, pastores que preservaram aquilo que Atos dos Apóstolos nos recomenda fazer. Qual é a recomendação que o Atos dos Apóstolos nos deixa? Que o pastor ele tem que ser um homem da palavra e da oração, Atos 6:4. E aí ele fala que Spurgeon triunfou porque ele era um homem de oração e a igreja dele. John Knox era um homem que ganhou a Escócia por causa da oração. Wesley era um homem de oração. E ele conclui com Robert McKean, que inclusive ele diz, os homens estão sempre se voltando para os poucos que dominam o segredo espiritual. Vou repetir, os homens estão sempre se voltando para os poucos que dominam o segredo espiritual, cuja vida está escondida com Cristo em Deus. São os da religião dos velhos tempos, pendentes dos cravos da cruz. Pendentes dos cravos da cruz. Robert McKean. E aí ele conclui. E por que eu quis citar o Carlos Alberto de Quadros Bezerra, meus irmãos? Meus irmãos, durante a minha caminhada, eu era recém-convertido e eu comecei a participar de uns cultos da Comunidade da Graça. E eu notava que o Carlos Alberto, juntamente com o Carlos Antunes, com o Ademar, eles tinham um diferencial. E eu, por acaso, trabalhei com um irmão que era da Comunidade da Graça. Então, eu fui muito ministrado pelos pastores da Comunidade da Graça por meio desse irmão. Esse irmão, ele era um cristão piedoso, mas sabe aquele que fala bastante, mas não age tanto? Mas ele trazia tantas pérolas dos ensinos dos pastores que aquilo marcaram a minha vida. E só para vocês terem uma ideia, por que eu quis destacar o Carlos Alberto de Quadros Bezerra? Tanto ele, quanto o Carlos Alberto Antunes, quanto o próprio Ademar de Campos, na minha opinião, eles, com as suas esposas, são modelos de pastores que têm um legado na família de uma forma maravilhosa. Eu tive a honra de dar aula pelo STBnet lá na Comunidade da Graça. E sentou na minha classe a esposa do Antunes, irmãos. Sabe o que é você dar aula para uma anciã que tem um legado atrás de si maravilhoso de construir a igreja e todo o legado da Comunidade da Graça, e ela já como uma anciã, sentar ali na primeira fileira para aprender um pouco mais de teologia? E olha só que coisa linda, irmãos. O pastor Antunes é o pastor que cuida dos pastores da formação dos obreiros, mais ou menos o que eu faço aqui com vocês. Então, muitas vezes, no intervalo, ele ia lá na classe, pastor Raimundo, tinham várias turmas, né, da Comunidade da Graça, foi criado um núcleo do Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Anini, lá na Comunidade da Graça, só para os pastores da Comunidade da Graça. Então, vinham os pastores de toda a região lá estudar, na sede. E eu ia toda segunda, irmãos, dar aula, várias aulas para eles. Como eu dou para vocês? Tem muitas aulas para eles. Fiquei mais de 1 ano e pouco lá dando aula para eles.
Que classe maravilhosa. A classe deles, pra você terem uma ideia, é do tamanho da nossa igreja. Tinha quase uns 50 alunos, pastores de tudo que é lugar. Irmãos, e o que mais me impressionava era a maneira em que aquela igreja amava aqueles pastores se doavam para aquelas igrejas, e aqueles irmãos estavam sincronizados no trabalho daquela igreja. E como eu disse, o pastor Antunes, então, ele vinha no intervalo e cumprimentava. Tudo bem, pastor? O senhor está precisando de alguma coisa? Não, pastor, muito obrigado. Aí, muitas vezes, ele olhava para as fileiras. Ele olhava assim para a irmã e falava, irmã, está torta a fileira, arruma aqui. Ó, fileira. Eu falava, meu pai, como esses homens me ensinaram? O zelo, você vai na Comunidade da Graça, tem uma igreja brilhante, tem uma escola que funciona, um centro de treinamento, escola mesmo. Irmãos, e a história deles? Olha só, eu me lembro que era novo convertido, e quando nós almoçávamos lá na Bolsa, o Mário muitas vezes falava, lá, está sentado os pastores, eles estão comendo, eu falava assim para eles, escuta, os seus pastores comem junto? Direto, Rai, direto eles comem junto. Valores de família, irmãos. Família. Então, na minha opinião, um dos maiores nomes sobre pastor e pai, mãe, patriarca, matriarca, nos deixa um legado, tanto como vida, quanto como exemplo, são eles. Não que não existam outros, existem muitos outros, mas os que mais marcaram a minha vida nessa área. Cada pastor nos marca em alguma área distinta. E aqui, só para eu concluir, irmãos, e aqui não tem problema eu falar isso para vocês, eu não sei se vocês notaram, quando eu ia lá no CPP, o Júnior deve lembrar, lembra, Júnior, que tinha um trabalho do CPP às segundas-feiras? Centro do Professorado Paulista, que era um evangelismo que se fazia lá na Liberdade, irmãos. Eu ia, depois da Bolsa, adorar a Deus e aprender com os meus irmãos. O Ronaldo Bezerra era um adolescente, eu lembro, ele era bem novinho, uma criancinha, já estava servindo ali toda segunda-feira. Bom, resumindo, não sei se vocês sabem, alguns anos atrás, o Ronaldo Bezerra despontou para o mundo, não foi? O mundo ouvindo os CDs dele, de repente ele sumiu, não sumiu? Vocês notaram que houve uma parada no Ronaldo Bezerra? Que é o filho do Carlos Alberto Quadros Bezerra? Foi isso, não. Não? Alguém notou essas questões? Porque o nosso irmão... Também eu não acompanho. Não acompanha? Pois é. O pessoal do mundo gosta de acompanhar, né? Principalmente por causa das músicas. Mas ele deu uma sumida de uns 2, 3 anos. Por quê? Porque o nosso irmão, ele tinha o Ronaldo Bezerra, infelizmente, tido uma queda, e ele foi colocado em disciplina pelo próprio pai e por todo o colegiado da própria Comunidade da Graça. Lembra no último módulo que eu falei para vocês? De igrejas que não colocam os seus obreiros e membros em disciplina? Pois é. Olha o que os pastores da Comunidade da Graça fizeram. Foram tratar dele, já que houve uma questão de pecado. Ele foi o quê? Disciplinado, foi protegido, foi cuidado. Depois de um longo período de restauração, ele voltou. E aí ele volta para o ministério para a glória do Senhor. Isso é exemplo ou não é exemplo, meus irmãos? Eu não estou falando de perfeição. E só para encerrar agora aqui, para ir para o último nome que eu separei aqui, para a gente ir para a apostila, olha só que interessante, irmãos. Eu me lembro que eu estava dando aula. E enquanto eu dava aula, eu mencionei numa das aulas, eu falei, então o pastor Carlos Alberto Bezerra, ele era o líder do Conselho do Estado de São Paulo, o líder do Brasil, não era? E como que foi a experiência deles, irmãos? Aí entrei num dos assuntos, eu não me lembro por quê, e um dos pastores que estavam presentes ali levantou a mão e falou, não, pastor, na realidade ele foi líder durante um período, mas tanto ele quanto os pastores da Comunidade da Graça, houve algo que eles saíram. Eu falei, o que aconteceu? E aí ele citou em aula, então eu acredito que não tem nenhum problema mencionar. Enquanto ele presidia, eu não me lembro se era o Conselho do Estado de São Paulo ou se era o Conselho do Brasil, irmãos. Eu sei que o Carlos Alberto de Quadros Bezerra foi nomeado para ser o presidente. O do São Paulo foi do Brasil. E, por acaso, um dia, chegou, então, diante dele uma denúncia de que um dos pastores que pertenciam àquele colegiado estavam em pecado, porque veio uma mãe
com o exame de DNA e falou assim, ó, o figurão aí que viaja o Brasil e o mundo, esse filho é deles, tá? E eu não estou trazendo aqui uma denúncia, não estou trazendo até com o exame de DNA. O pastor Carlos Alberto, com aquele zelo, se reuniu com os pastores presidentes, se sentaram ali e falaram, irmãos, nós temos um problema, precisamos cuidar desse pastor, precisamos cuidar dessa família. E os pastores ali, presidentes, disseram, não, pastor, não dá, porque a agenda dele é muito lotada. Mas, irmãos, espera aí, meus irmãos, a mulher fez uma denúncia, é um filho, e o pastor, pelo que a gente sabe, ele cometeu um pecado, ele durante, a criança nasceu, e ele não parou de pregar, ele está aí viajando o mundo, ele é um figurão, está aí nas TVs, e tá. E aí o Carlos Alberto falou, não, a gente precisa cuidar dele, precisa cuidar da família, não é um conselho de pastores do Estado, ou do Brasil, precisamos cuidar dele, precisamos cumprir a palavra, meus irmãos, essa daqui, ó, a velha Bíblia. Por isso que ele, aqui nesse capítulo, ele cita, como eu disse para vocês, aqui, ó, Robert McKinney, ó, os homens estão sempre se voltando para os poucos que dominam o segredo espiritual, cuja vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, os que fazem gravatas, o que usam marketing, o que usam a influência ou o carisma, mas que não têm vida com Deus, eles vão ser esquecidos na história de Deus. Não se preocupe, porque os homens sempre estão se voltando para os poucos que dominam o segredo espiritual, ou seja, sejam crentes de verdade. Os verdadeiros filhos de Deus vão voltar para esses. Continuando McKinney, são os da religião dos velhos tempos, pendentes dos cravos da cruz. Ou seja, não se preocupe que Deus, se você é fiel, mesmo que você não esteja, né, no meio desses que triunfam segundo os homens, não se preocupe. Deus vai te honrar lá na frente, e as pessoas vão te dar ouvido mais cedo ou mais tarde. E aí, voltando. E aí o Carlos Alberto, com todo zelo, falou, pastores, a gente tem que resolver essa questão. Não, pastor, não dá. Para os próximos 5 anos, a agenda desse pastor já está lotada, não dá para parar. Aí o pastor Carlos Alberto disse, não, pastores, não podemos fazer assim, precisa ser disciplinado, isso é uma questão pública, isso é uma questão do zelo da igreja, do nome do evangelho. Não, pastor, não dá. Pastor, vocês têm certeza? Temos, pastor, não dá. A gente não vai fazer isso com o pastor. Então o pastor Carlos Alberto fez exatamente isso. Pegou a carta dele e falou, estou renunciando à presidência dos pastores. E ele disse assim, pastores da comunidade da graça, de pé, voltemos lá para Iponina. Meus irmãos, quando eu vi isso, dando aula naquela classe, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui ensinando vocês? Estou ensinando só teologia, mas vocês me deram uma baita lição. Meu Deus, que coisa linda! Estão entendendo, irmãos? A temática de hoje é a temática da vida. É a temática do que acontece em casa. É a temática do que acontece no quarto. É a temática que vai ser honrada por Deus. Porque o que nós fazemos no particular, segundo a vontade de Deus, um dia Ele nos honrará publicamente. Guardem isso. Então, ali, quando eu ouvi essa história, meu Deus, o pastor Carlos Alberto de Quadros Bezerra não estava ali, mas eu dava aula com mais prazer para aquele povo, porque eu falava, Pai, obrigado por esses pastores. Como eu disse, irmãos, durante a minha vida toda eu aprendi tantas coisas com Carlos Alberto, com o Antunes e com a Ademar, e para mim eles são grandes nomes no que se diz respeito ao quê? A esses homens que têm uma família. E podem ver que a visão e a missão da comunidade da graça é ter uma família, ser uma igreja família. E é o que eles estão fazendo. Então, Deus os honrará. E por que eu fui tão enfático aqui, meus irmãos? E não estou aqui falando que eles são perfeitos, não, viu, meus irmãos? Na década de 90, para vocês terem uma ideia, o Bezerra, ele começou a dar ouvido para uma doutrina errada, ele quase estava se enveredando por uma doutrina errada. Os pastores batistas e outros amigos foram lá e ajudaram, e ele voltou. Era uma doutrina de um argentino que dizia que o crente que nasceu de novo não peca nunca mais. Ele começou até a defender essa tese, e até que ele foi advertido e humildemente ele deu ouvido, e graças a Deus ele se deixou essa besteirada, porque isso é muito perigoso. Como que uma pessoa que nasceu de novo não peca nunca mais? Né? Isso é uma heresia. Então, assim, eles não são perfeitos, não é uma igreja perfeita,
né, podem ver que eles também têm os seus calcanhares de Aquiles, mas uma coisa eu digo, eles são modelos na questão de família, tá bom? Fala, Júnior. Trazer um quadro estatístico aqui, que talvez possa corroborar. Fala assim, a posição de pastor, de uma forma ou de outra, atrofia os que assumem essa função dentro do seu parâmetro. As frequentes depressões, vazio, estresse e o desequilíbrio emocional ocorrem anormal e constantemente, em alto índice entre os pastores. Nesse momento em que o livro está sendo escrito, há mais de 500 mil pastores contratados servindo as igrejas nos Estados Unidos. Entre esse número massivo de profissionais religiosos, considera as estatísticas seguintes, que revelam o perigo letal da posição de pastor. 94% sente-se pressionado de ter uma família ideal. 90% trabalha mais do que 46 horas por semana. 81% afirma ter tempo insuficiente com suas esposas. 80% acredita que o ministério pastoral afeta as suas famílias negativamente. 70% não tem o que se considera um amigo íntimo. 70% tem menos autoestima do que tinha quando entraram no ministério. 50% sente-se incapaz de cumprir as tarefas de sua posição. 80% estão desanimados, passando pelo tratamento de uma depressão. Mais de 40% afirmam sofrer por causa da fadiga, horários frenéticos e falsas expectativas. 33% consideram o Ministério Pastoral um risco total para a família. 33% pensaram seriamente em deixar o Ministério no ano passado. 40% das renúncias pastorais deve ser a fadiga. A chama se apagou. Espera-se que a maioria dos pastores exerça 16 tarefas simultâneas. E a maioria acaba pulverizada pelas pressões. Muito bom, Júnior. Obrigado. Da onde você pegou? Do nosso livro-texto? Bloqueou. Desbloqueei. É do livro que eu estou lendo. Ah, aquele outro que você falou, né? Muito bom, ótimo. Eu estava anotando porque as estatísticas estavam um pouco diferentes da que traz o livro-texto, por isso que eu perguntei se era de outra parte. Mas ótimo, Júnior. Perfeito. E a gente vai trabalhar agora no segundo bloco e no terceiro bloco um pouco mais sobre o livro. Mas para eu concluir, irmãos, eu gostaria agora de concluir, e vou até utilizar aqui esse material aqui. Quer falar mais alguma coisa, Júnior? Não? Ó, esse material aqui, Bill Lawrence, Autoridade Pastoral, Servindo a Deus, Liderando o Rebanho. É um livro bem interessante. Ele vai falar sobre a pessoa do pastor, o propósito do pastor e o processo do pastor. Essas são as 3 partes do livro. Mas o que eu queria destacar aqui para vocês não é isso. Olha o que eu queria destacar. A dedicatória. A dedicatória. Esse é um livro da Editora Vida. Mas olha o que ele faz. A Howard J. Hendricks, professor, como o chamam? Devo a você meu casamento, minha família e meu ministério. Como poderia retribuir a você algum dia? Pelo amor de Deus, que dedicatória foi essa? Quem foi Howard Hendricks? Eu queria agora terminar tanto com Howard Hendricks como Jack Welch. Deixa eu citar esses 2 nomes. Deixa eu falar primeiro de Jack Welch. Quem foi Jack Welch? Jack Welch foi um dos maiores CEOs, líderes de multinacionais do século passado. Sabe a General Electric? Ela teve o maior protagonismo da sua vida com Jack Welch. Certa ocasião, ele estava numa entrevista e chegaram para ele e perguntaram assim: quem foi a pessoa que mais influenciou a sua liderança na vida? O repórter que estava entrevistando achava que ele iria falar que era o professor universitário, que era o outro empresário, que era Alexandre o Grande, que era César. E ele disse assim: minha mãe. Minha mãe. O repórter ficou boquiaberto e falou: sua mãe? É, minha mãe. Mas me explica. Minha mãe era um general. Minha mãe era um general, uma excelente mãe, uma brilhante mãe, uma amorosa mãe, mas uma mãe muito metódica, muito disciplinada. E quando eu fui estudar, fui para a universidade, eu pus em prática tudo que ela me ensinou. E quando eu cheguei no mercado de trabalho, eu caí numa grande empresa, eu só apliquei tudo que ela me ensinava. Então, quando eu pensava de avacalhar em algo, eu lembrava minha mãe, o que minha mãe faria? O que minha mãe diria? E eu pus em prática e cheguei onde cheguei.
E aí o repórter ficou assim, meio que boquiaberto, estupefato. Sua mãe? É, minha mãe. Guardem, irmãos, a família é o núcleo da sociedade. A família é o núcleo do pastorado. A família é o núcleo da igreja. Famílias fortes, igrejas fortes, cidades fortes, Estado forte, país forte. Tudo começa com a família. Voltando para Howard Hendricks. Eu vou mandar depois o link de um vídeo que eu assisti de liderança de Howard Hendricks. Essa dedicatória, eu falei assim, não, eu tenho que falar para os meus irmãos hoje. Olha só, vou ler de novo. A dedicatória do livro de Autoridade Pastoral do Bill Lawrence. A Howard J. Hendricks. Professor, como chamam? Devo a você meu casamento, minha família e meu ministério. Como poderia retribuir a você algum dia? Faz uma pergunta. Quem foi Howard Hendricks, irmão? Foi um dos maiores líderes também do século passado. Ele morreu agora em 2013. Ele era chamado para dar palestras principalmente para os governos no mundo. Uma das maiores autoridades, cristão, professor de seminário, brilhante ele. Só que ele era chamado secularmente para as empresas. E geralmente, quando ele ia em qualquer atribuição pública ou empresa, ele perguntava, onde está o problema de liderança? Ele apontava os problemas e dava palestras. E aí, também ouvindo uma palestra de Howard Hendricks, ele comenta que quem foi quem o influenciou. E ele comenta que, enquanto ele era criança na fazenda, ele e mais 7 garotos, havia um caipira, temente a Deus, que chegava a essas 7 crianças e ensinava o caminho de Deus, ensinava os valores de Deus. E ele disse que a maior referência da vida dele foi esse homem simples do campo que gastou parte da vida dele ensinando aquelas crianças sempre de uma forma assertiva, ali de uma forma espontânea, na fazenda, no campo. E ele diz, Howard Hendricks, que todos esses 7 garotos se tornaram grandes pessoas na vida, protagonistas, pessoas de Deus que desenvolveram empresas, se tornaram líderes, se tornaram evangelistas, todos eles, sem exceção. E todos eles foram marcados por causa de quem? Por causa desse homem simples que tinha os valores de Deus e passou esses valores de Deus para esses garotos. E esses garotos, então, introjetaram e produziram tudo isso. Para eu concluir esse módulo agora aqui, irmãos, quando eu lembro desses grandes homens de Deus, Shedd, Carlos Alberto Quadros Bezerra, Howard Hendricks, geralmente eu faço essa pergunta para mim. O que eles fariam? O que o Shedd faria nessa hora? Por que eu uso o Shedd? Por que eu uso o Carlos Alberto Bezerra? Porque em muitos momentos de conflitos na minha família, eu fico pensando, eu ponho quem? Eu ponho quem foi autoridade na família. E eu faço essa pergunta para mim. O que o Carlos Alberto de Quadros Bezerra faria no meu lugar? Eu estou morrendo de vontade de fazer tal coisa, mas eu pergunto, o que ele faria? O que o Russell Shedd faria? E quando eu respondo para mim mesmo, ele faria isso. Eu falo, eu estou sem vontade, mas eu vou fazer o que ele faria. Eu vou fazer o que ele faria. Porque se eles foram modelos, eu tenho que seguir com esses modelos, eu tenho que copiá-los. Assim, eu gosto de fazer essa pergunta em cada setor, por exemplo, na liderança. Aí eu olho para Howard Hendricks, eu olho para Jack Welch. O que Jack Welch faria aqui? O que Howard Hendricks faria aqui? Para vocês, eu já disse várias vezes que, para mim, as maiores lições de liderança que eu tive na minha vida foi do Bill Hybels. Eu sempre, quando eu estou para tomar uma decisão de liderança, eu pergunto, o que o Bill Hybels faria aqui? E essa simples pergunta muda tudo. Então, meus irmãos, que Deus possa continuar levantando para nós essas grandes referências, tá bom? E que a gente possa aprender com elas e seguir os passos, sabendo que eles não são perfeitos, mas que eles acertaram mais do que erraram. E a gente pode aprender com eles, tá bom? Eu ia concluir com essa parte, mas eu achei por bem de inverter, tá bom? E agora, no segundo e no terceiro bloco, a gente vai, então, para os livros, e aí a gente vai para os livros e para a apostila, tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta? Tá bom? Essa pergunta que eu faria, Jesus faria nesse momento. Sim, essa é a pergunta clássica, né, Júnior?
né? O que Jesus faria em meu lugar, né? Lembra o clássico livro? E em meus passos, o que faria Jesus? Né? Não tenha dúvida. Essa é a pergunta clássica. Mas muitas vezes, Júnior, sabe, é interessante, e talvez seja porque eu aprendi, eu aprendi isso com o Bill Hybel. Bill Hybel, certa ocasião, ele disse essa frase, isso para mim foi tão decisivo, porque tem vezes, por exemplo, que, vamos pegar um exemplo, né? Tem vezes que nós não queremos fazer tal coisa, mas fulano de tal é um exemplo naquilo. Então, é mais fácil a gente romper alguns obstáculos quando a gente aprende com eles, ou quando a gente vai ouvir as suas palestras, ou vai caminhar com eles quando podemos, né? Ou, quem sabe, Júnior, quando a gente pode até ter a mentoria, o aconselhamento deles, né? E aqui eu não posso ser ingrato, viu, irmãos? Eu vou mencionar já, mas eu tive muitos pastores que me ajudaram na minha vida conjugal. E 2 deles que eu dedico muita, mas muita valorização e consideração, é o pastor José Silva e a sua esposa, da Igreja Batista de Davi Liocuné, e o pastor Onofre e a irmã Marinha. Meus irmãos, em grandes períodos horríveis da minha vida conjugal, como eles foram para mim ajuda, lenitivo, amparo. Eu agradeço demais a Deus por esses 2 pastores, porque eu estava passando dias assim de muita tribulação no meu coração, e esses pastores foram meus lenitivos e companheiros que nos ajudaram. Então, eu tenho um grande carinho. E, é claro, eu tenho também outros pastores que já ajudaram por meio da literatura. E o que mais me ajudou por meio de literatura foi o Gary Chapman, aquele autor daquele best-seller que escreveu As 5 Linguagens do Amor. Como aquele autor abençoou a minha vida conjugal. Eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão a eles, tá bom? Então, Júnior, é isso aí, é como Jesus faria. Mas a gente vai aprendendo uns com os outros também, né, Júnior? Então, fica aqui a minha dica, né? Tá bom? Mais alguma pergunta, alguma fala, meus irmãos? Só uma provocação. Não, boa, suas provocações são muito, muito temperadas. Eu gosto. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Eu acho bacana, porque além de Paulo falar, né, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ter referências aqui na Terra que vivem vida parecida com a nossa, em áreas que às vezes a gente tem dificuldade, parece que dá uma energia a mais, um incentivo a mais para a gente poder caminhar. Então, apesar de entender a provocação do irmão Júnior, eu acho essencial assim, ter referências assim que têm vidas, ações, que têm vivências parecidas com a nossa. Né? Carne e osso, né, Maísa? Que a gente pode olhar e falar, poxa, ele venceu? Se ele venceu, eu venço também, né? Sim, exatamente. Jesus, ele é perfeito, e essa é a nossa o nosso grande alvo, né? A estatura do varão perfeito. Mas é tão bom também quando a gente pega alguns imperfeitos que falam assim, poxa, como eles acertaram. Sem demagogia, irmãos. Nos meus dias de aconselhamento, que eu ia para o pastor José Silva e para o pastor Onofre, juntamente com as suas esposas, eu não esquecia do pastor Carlos Alberto. E o pastor Carlos Alberto era uma voz que ecoava aqui na minha mente. O que ele faria no meu lugar? Como ele agiria? O que ele faria? Irmãos, isso dá uma energia muito grande e, ao mesmo tempo, sacode a nossa roseira, porque é a roseira da nossa vida, porque a gente vai aprendendo. Como eu disse, irmãos, eu digo assim, sem medo de errar, tem pessoas que marcam demais a nossa vida e eles nem sabem disso, né? Nem sabem. E eu digo isso aqui com muita gratidão ao aconselhamento desses que me ajudaram e daqueles que indiretamente, pelo seu exemplo e pela vida, me ajudaram. O Chad, irmãos. Irmãos, poder ouvir isso de uma filha, né? Olha, a Bíblia, eu só sei que meu pai tem pecado, porque a Bíblia fala que todos pecaram. Pelo amor de Deus. Achei meu Deus do céu. exagerada essa fala dela. Mas sabe o que acontece, Júnior? Eu vou te dizer uma coisa. O Wesley, até para a gente concluir essa aula aqui, Wesley chegou a um ponto de uma vida tão dedicada. Não, então, mas não é pretensão, não, viu, Júnior? Eu quero crer que não. Sabe por quê, Júnior? Tem pessoas que são tão devotadas, que são tão piedosas, que elas acabam atingindo um estilo de vida e um comportamento tão elevado que você não vê falha.
Eu acho que faltou humildade dela, né? Eu acho que nesse caso aí faltou humildade. Mas com quem somos nós? Mas ela estava falando do pai, ela não está falando Não, mas aí ele está, nada que ela fez do pai. Não faça elogio a nós e não nós. E vou te dizer, mas tudo bem, Júnior. Mas deixa eu concluir aqui, senão vai ficar muito longo. Eu não gosto disso aí, não. Então, mas a gente vai aqui esse debate fica para o intervalo. Mas só dizer isso, Júnior. Ouvir isso de uma pessoa, de uma igreja saudável, é uma coisa. Se fosse um neopentecostal, e outra, o próprio Russell Shedd, eu sempre procurei ler tudo dele, ouvir tudo dele, e ele sempre foi um modelo. Eu ler tudo, mas eu acho que a gente tem que ter modéstia é uma coisa, agora a gente tomar cuidado, porque a gente começa a colocar as pessoas num patamar tão exagerado, e sabe, eu não penso, eu escuto a sua crítica, mas eu também dou o direito... Eu acho que parece que só faltou colocar aquela... Auréola de santo, não é assim, não. Não, só faltou categorizar. Não, eu entendo a sua crítica, mas eu aqui faço a leitura dando o direito da dúvida de que ela expressou aquilo não para vanglória e nem foi... E eu me lembro que foi algum pastor que participou do congresso e que me disse isso. Até porque vem de casa, né? Você fazer julgamento de uma pessoa da própria casa, é complicado, né? Tudo bem, mas assim, eu vou dar o direito da dúvida dela, tá bom, meu irmão? Vou discordar de você, mas vamos para o debate, vamos para o intervalo agora, senão vai ficar muito longo, tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos para o intervalo? São homens, não faço de homens. Sim, ele era falho, não tenha dúvida. Vou parar aqui. Beleza.